Oi gente, tudo bem com vocês? Produção, por favor, um toque de suspense. Na aula de hoje vamos estudar um dos ramos da genética que ajuda na identificação de crimes. E para isso eu trouxe uma história baseada em fatos reais. Baseado não, porque a história é real. Mas vamos voltar pro normal, que isso aqui tá meio macabro. Em 2009, Cian Hodgson foi libertado da prisão após 27 anos de pena pela morte da garçonete Teresa. Ele sofre de uma doença mental e inicialmente ele falou que foi ele lá que fez o crime. Não sei falar bonito. Inicialmente ele falou que foi ele mesmo que cometeu o crime, mas depois ele negou e passou esses 27 anos negando que tenha sido ele. A justiça então conseguiu o DNA do assaltante lá do bar que matou Teresa e graças às técnicas de genética de populações comparou lá com o DNA de Cian e viu que não tinha como ele ser o assaltante. Então, após 27 anos preso, ele foi solto. Esse é o início da nossa nova playlist Genética de Populações e Evolução. E nessa playlist nós vamos estudar a composição genética de grupo de indivíduos e como essa composição genética evolui com o tempo. Meu nome é Thaís Magalhães e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal! Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like que me ajuda muito. Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo que a gente tem vídeo toda semana. Já tem muita playlist para inaugurar pela frente, muita para completar também. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Não sei porque que eu fiz isso, mas tudo bem. E vamos para os slides! Bom, gente, então vamos ter agora nossa aula de introdução à genética de populações e entender o que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a área para vocês. Os geneticistas populacionais estudam populações mendelianas, isto é, grupo de indivíduos que estão ali na mesma área, que têm a capacidade de se reproduzir e que têm um conjunto de genes em comum. Esse conjunto de genes em comum é chamado de pool gênico. Todas as mudanças que ocorrem ali no pool gênico fazem com que as populações evoluam. Portanto, quando a gente estuda a genética de populações, a gente também está estudando a evolução, já que a evolução é um processo que envolve mudanças genéticas na estrutura das populações. E é por isso que essas duas playlists serão juntas, genética de populações e evoluções, porque as duas áreas andam ali, ó, lado a lado, tipo o cat dog. Portanto, a genética de populações é um ramo matemático da genética que busca estabelecer relações entre os alelos mendelianos, ou seja, os genes lá que codificam para características e as frequências desses genes dentro das populações, com a teoria da evolução de Charles Darwin, buscando explicar como é que ocorre a variação genética dentro dessas populações devido às forças evolutivas no tempo e no espaço. Portanto, a área nasceu da necessidade de explicações para a origem da variação genética. Então, ela junta lá os conhecimentos de Mendel mais os conhecimentos de Darwin. Então, genética de populações, ó, tá ali no meio disso tudo. Mas não tem como a gente estudar a genética de populações sem a gente saber o que é uma população, não é mesmo? Tudo bem que eu já disse lá no começo do vídeo, mas enfim. População vai ser um grupo de indivíduos que está ali coexistindo na mesma área, no mesmo tempo, que tem a capacidade de se reproduzir e de criar. E de gerar descendentes férteis e viáveis. Para os geneticistas, uma população é uma comunidade de indivíduos potencialmente e sexualmente intercruzantes, ou seja, seres que têm a capacidade ali de fazer umas trocas de alelos. Isso ficou ridículo. Onde as leis de Mendel vão estar sendo aplicadas ali na transmissão dos genes entre as gerações. Portanto, genética de populações vai ser uma área, uma ciência que vai estudar ali as frequências genotípicas, fenotípicas e alélicas. Vai ser uma área que vai estudar a quantidade e distribuição da variação genética nessas populações. Portanto, é uma área que nos fornece subsídio para fazer ali o melhoramento de plantas e também de animais, além de fazer com que a gente compreenda melhor os mecanismos da evolução, que estão ali, ó, atuando sobre as populações, fazendo as populações evoluir. Não, Thais, a evolução vai estar atuando e a população não vai evoluir, não. Por isso, ela é uma área muito importante para a gente entender a composição genética dos grupos, a variação de alelos tanto dentro como entre espécies e também entender como que as forças evolutivas estão ali atuando, fazendo com que essas populações mudem com o tempo. Mas bora então entender o que é que são essas frequências que eu tinha falado para vocês. Bom, para a gente entender o que é que são essas frequências, a gente tem que lembrar o que é que são alelos.
Lembra lá que nós somos diploides, nós recebemos um alelo do nosso pai e um alelo para essa mesma característica para nossa mãe. Vamos supor aqui que a gente está analisando a capacidade de enrolar a língua. Vamos dizer que meu pai me passou um alelo que enrole e minha mãe me passou um que não enrole. Então, são genes alelos, por mais que um fale que enrole e outro fale que não enrole, os dois estão envolvidos ali com a função de enrolar a língua. Talvez essa explicação tenha ficado um pouco enrolada. Quando eu me refiro a alelo, eu estou me referindo lá ao azão e o azinho, que são alelos do gene A. Então, toda vez que eu falar em frequência gênica ou frequência alélica, eu estou querendo saber a porcentagem ou do alelo azão ou do alelo azinho ali dentro daquela população. Toda vez que eu falar em genótipo, lembra, o genótipo é composto o quê? Por um alelo que meu pai me deu e um alelo que minha mãe me deu. Então, vão ser dois alelos juntos. Então, toda vez que eu falar em genótipo, eu estou falando de azão, 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 azinho, azinho, azinho. Então, frequência genotípica é a porcentagem ali de determinado genótipo dentro da população. E a frequência fenotípica é em relação ao fenótipo. Então, por exemplo, aí essa borboletinha. Qual a porcentagem de borboletinhas rosas? Qual a porcentagem de borboletinhas brancas? Mas o foco aqui vai ser na frequência gênica ou alélica e na frequência genotípica, que são as frequências que a gente consegue calcular para usar lá a fórmula do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, vamos focar aqui nelas melhor para vocês entenderem bem o que é que são elas. Quando eu estiver falando de frequência gênica ou alélica, eu estou me referindo a um gene. Então, por exemplo, eu peguei o gene A aqui como exemplo. Então, eu quero saber em relação a esses alelos, o azão e o azinho, qual a porcentagem que eles se encontram na população. Quando eu falo de frequência genotípica, eu estou falando em relação ao genótipo. O que é o genótipo? É aquilo que a gente usa para classificar os indivíduos em homozigotos e heterozigotos, por exemplo. Então, a frequência genotípica, eu quero saber quanto por cento ali, qual a porcentagem daquele genótipo ali, ó, dentro daquela população. Então, entendendo isso, vamos entender agora o que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg. E essa é uma história muito legal, minha gente, porque os dois trabalharam separadamente. Hardy era um matemático inglês e estava lá na casa dele de boa, estudando genética de populações, né, minha gente? Quando eu falei matemática é porque vai vir muito cálculo aí pela frente, mas não se assustem, não. E o Weinberg era um fisiologista alemão que se destacava lá na área de genética humana. E os dois estavam estudando a mesma coisa separadamente ao mesmo tempo. Ó que coincidência. Às vezes eu fico pensando, será que tem alguém em outro canto do mundo pensando as mesmas besteiras que eu penso? Provavelmente não. Ainda bem. E aí, como os dois estavam estudando as mesmas coisas e chegaram na mesma conclusão, decidiram juntar os trabalhos deles e denominar de equilíbrio de Hardy-Weinberg, que diz o seguinte: a frequência de alelos e a frequência genotípica em uma população tendem a ser constantes nas gerações sob determinadas condições, estando essa população em equilíbrio. Ou seja, eles falam lá que as frequências tendem a se manter constantes quando as leis de Mendel estão ali agindo sobre aquela população, tá tudo ok, podem agir leis de Mendel, mas os fatores evolutivos não podem estar agindo sobre aquela população. Pensa comigo, se não está agindo fatores evolutivos, significa que aquela população não está evoluindo. Se não está evoluindo, ela vai se manter estável, então ela vai estar em equilíbrio. Então, se a evolução não está ocorrendo, as frequências genotípicas e alélicas vão se manter as mesmas. E vale lembrar que esse equilíbrio aqui que a gente vai estudar, a gente estuda só para um gene, tá? Vamos supor que eu tô pegando aqui o gene A lá do slide anterior, então foca só nesse gene, tá bom? Mas vamos entender melhor como é que ocorre aqui esse equilíbrio, o que é que eles quiseram dizer, tá? Isso que eu ainda não entendi. Calma, eu vou explicar com desenhos. Todo indivíduo recebe metade ali, ó, dos seus genes, do pai e da mãe, dos seus genitores, né? E aí, esse indivíduo é responsável por formar a próxima geração, certo? E aí, se vocês notarem, cada geração vai ser uma amostra grátis, um exemplo ali da geração anterior. Se essas amostras forem muito grandes e não ocorrerem perturbações ali das forças evolutivas dessas danadinhas, essas frequências alélicas e genotípicas, como está mostrando aí, tendem a se manter constante com o tempo. Então, é isso que diz esse equilíbrio. Esse equilíbrio considera, então, que cada pessoa, cada ser adulto, é um pool gênico. O que é um pool gênico? É um reservatório de gametas, ou seja, cada espécie tem o seu pool gênico específico, tem o seu conjunto de genes específicos. E aí, a gente vai passando esse pool gênico entre as gerações. Então, quando você se sentir desimportante, você não é desimportante, não. Aí, dentro de você tem um pool gênico que quer, ó, passar para as próximas gerações. Agora eu estou fazendo mensagem motivacional, tá vendo aí? Seus alelos são importantes. Esse pool gênico é passado pelas gerações e se essa população for muito grande e não tiverem ali forças evolutivas atuando sobre elas,
ela, população em singular. As frequências alélicas e genotípicas vão se manter constantes com o tempo. Mas bora para a parte de cálculo, chama aí na matemática. Dá uma proporção de 3/4 para 1/4, né? A gente corta um, porque eu gosto muito de matemática. Pronto, botei o laser aqui, ó. E nós temos aqui essa população hipotética. Lembra que eu falei para vocês que a população tinha que ser grande? Só que eu não tenho como representar uma população grande aqui. Então vamos fingir, por favorzinho, que essa é uma população grande. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, 10 bonequinhos. Se a gente for contar aqui, nós temos 10 indivíduos nessa população. Imensa, né, a população. E são formados por indivíduos diploides, ou seja, receber um alelo do pai e um alelo para essa mesma característica da mãe. Então, nós temos 2 tipos de alelo, né? Se nós temos 2 tipos de alelos e 10 bonequinhos, nós vamos ter 20 alelos nessa população. Lembra, gente? A gente só está analisando um gene. Deus me livre de analisar todos os genes que a gente tem, senão não ia sair daqui hoje. Aí, vamos supor que você queira saber qual é que é a frequência do alelo azão, que é o dominante aqui dentro dessa população. É só a gente calcular quantas vezes ele aparece e botar sobre o total de alelos da população. Então, vamos lá. Ele aparece aqui 1, 2, 3, 4. Então, é só eu botar 4 sobre o total que a gente já contou aqui, que são 20 alelos, né? E aí, dividindo 4 por 20, pode fazer na calculadora, eu deixo. Até porque eu também fiz. Vai dar aqui um total de 0,2 ou 20% se a gente for transformar em porcentagem. Vamos agora calcular aqui a frequência do alelo azinho. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós temos 16 alelos azinhos sobre 20. Nós vamos ter um total de 0,8 ou de 80%. Aí, o que é que os dois fizeram? Eles ficaram olhando assim para essas contas, e falaram, ó, se a gente somar aqui esses dois, ó, vai dar 1. E aí, sempre que eles faziam isso, né, a frequência do alelo dominante mais a frequência do alelo recessivo dava 1. E se eles fossem somar lá em porcentagem, ó, dava 100%. Então, eles notaram que sempre que somava lá a frequência do alelo azão mais a frequência do alelo azinho, ou seja, a frequência do alelo dominante mais a frequência do alelo recessivo, dava igual a 1. Aí eles falaram assim, não, vamos tirar esse FA, F de A, porque tá muito confuso. Vamos substituir? Vamos substituir. Então, pro F de azão, eles falaram assim, vamos usar a letrinha P. Gosto de P, PQP, gosto dessa palavrinha. Então, vamos botar aqui um F de azão P e um F de azinho Q. Então, a frequência do dominante, eles sempre representam pela letra Q, e a frequência do recessivo sempre representam pela letra Q. Então, vamos pegar aqui, ó, substituir o P e o Q nessa fórmula. É a mesma coisa de P mais Q igual a 1, tá vendo? Ó, você aí que ficava vendo nos livros P mais Q igual a 1, não sabia para onde ia, agora você sabe para onde vai. Então, eles pegaram aqui essa fórmula, né, onde P, não se esqueçam, representa sempre o alelo dominante e Q o alelo recessivo, e falaram assim, eu acho que dá para calcular a frequência genotípica através dessa fórmula aí de frequência alélica. Por que não tentar? Bom, então só trazendo aqui na sacolinha para cá, ó, o P significa a frequência do dominante e o Q é a frequência do recessivo. P mais Q igual a 1. Então, eles chegaram à conclusão, né, que para calcular essa frequência genotípica, era só eles fazerem substituição. Então, a frequência do genótipo azão, o azão é o quê? É o P, não é? Ó, lembra aqui. Só que tem 2 azão, então vai ser igual a P ao quadrado. O azinho vai ser igual a Q ao quadrado e o heterozigoto azinho vai ser igual a 2 vezes PQ. Thais, não entendi nada. Me perdi aí, vou parar o vídeo? Não para o vídeo não. Se quiser, para, mas assiste até o final. Porque agora eu vou ensinar um macete pra vocês. Se vocês não estavam entendendo nada até aqui, agora a mente de vocês vai fazer, ó. Explode. Vou trazer aqui, ó, um pedacinho do slide lá das ervilhas de mendo. Aí vocês devem estar, meu Deus, o que é que Thaís está trazendo ervilha de mendo aqui? Calma que tudo vai fazer sentido, tá? Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram essa fórmula aqui, P mais Q igual a 1, e falaram assim, não, vamos usar essa fórmula para calcular a frequência genotípica, né? Só que o genótipo vem o quê? Um do pai e um da mãe, então vamos elevar ao quadrado. O que dá P mais Q ao quadrado é igual a 1. E resolvendo isso matematicamente, nós temos que P mais Q vezes P mais Q é igual a 1. Resolvendo mais uma vez matematicamente, isso aqui é uma equação?
Porque eu gosto muito de matemática e Enfim, eu sei que isso aqui a gente faz o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aí eu lembro que eu aprendi matemática, viu? Então, p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado vai ser igual a 1. E essa vai ser a fórmula da frequência genotípica. Ai, Thaís, mas o p mais q igual a 1 eu ainda gravei, mas aí agora não tô entendendo mais nada, calma. Agora eu vou chamar Mendel para ajudar a gente. Vocês lembram lá que quando a gente fazia o cruzamento lá de Mendel, a gente sempre encontrava 3 ervilhinhas amarelas para uma verde, 3 para 1 era a proporção fenotípica. Mas vamos analisar a proporção genotípica aqui, ó. Vamos lá. Amarelinho, homozigoto, a gente só vai ter uma ervilhinha, né? Que é Vzão, Vzão. Vamos representar essa ervilhinha aqui. O Vzão, né, que é a letra maiúscula, vai ser igual ao P. Por quê? Porque o alelo dominante. Então, essa ervilhinha aqui vai ser representada por P ao quadrado. Vzão, Vzão, mesma coisa que P ao quadrado. Vamos para a próxima. A gente tem o quê? 2 ervilhinhas heterozigotas, Vzão, Vzinho. Para representar elas, então, a gente pega o quê? Um alelo dominante e um alelo recessivo, PQ. Então, nós temos 2 ervilhinhas PQ. 2 ervilhinhas heterozigotas, entenderam? Agora eu falei que ia fazer sentido, não falei? É verdade. E por fim, nós temos o que? A ervilhinha verde, que é recessiva, Vzinho, Vzinho. O recessivo é representado pelo Q. Como nós temos 2 Vzinho, Vzinho, nós temos o quê? Q ao quadrado é igual a 1. Se você quiser agora, você pode parar aí. Pode parar aí para raciocinar enquanto eu tô bonita, dar um print. Mas sério, gente, sempre que vocês não lembrarem dessa fórmula, é só vocês associarem aqui a Mendel. P ao quadrado, Vzão, Vzão. 2pq, 2 Vzão, Vzinho. E Q ao quadrado, Vzinho, Vzinho. Então, aqui nada mais é, ó, do que o P ao quadrado representando o Azão, Azão. O 2pq representando os 2 Azão, Azinho. E o Q ao quadrado representando o Azinho, Azinho, que é igual a 1. Mas vamos calcular, né? Vamos calcular, que tá muito bonito. Vamos fazer aqui na prática. Então, a gente achou lá no primeiro slide, né? A frequência de P e a frequência de Q, e agora a gente quer calcular essa frequência genotípica. Então, é só substituir, vamos lá. A frequência de Azão, Azão é a mesma coisa do que P ao quadrado. Então, P ao quadrado, né, vai ser igual a 0,2 ao quadrado, que vai ser igual a 0,04. Vamos pro próximo. Azinho, Azinho é a mesma coisa que Q ao quadrado. Q é igual a 0,8. Então, 0,8 ao quadrado vai ser igual a 0,64. E agora vamos para o heterozigoto, que é representado pela fórmula 2pq. Então, vai ser igual a 2 vezes 0,2 vezes 0,8, que vai ser igual a 0,32. Thaís, não tenho certeza dos meus cálculos, fiz sem calculadora, como é que eu posso conferir? Só substituir aqui nessa fórmula e vai ter que dar 1. Então, 0,04 mais 0,64 mais 0,32 vai ser igual a 1. Mas você pode também fazer pela porcentagem, onde 4% mais 64% mais 32% é igual a 100%. E aí, agora a gente já sabe calcular a frequência alélica e a frequência genotípica de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, minha gente, de acordo com esse equilíbrio, né, as frequências alélicas e a frequência gênica vão se manter constantes ali numa população que vai estar seguindo as leis de Mendel, né, uma população grande, porém precisa de algumas condições para a população estar em equilíbrio. E agora a gente vai ver que é muito difícil a gente encontrar uma população que esteja em equilíbrio. Pode encontrar populações que se aproximam, mas que esteja 100%. Eu não vou dizer impossível porque nada é impossível, né? Mas enfim. Mas agora vamos ver então quais são essas condições para que essas populações estejam em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ou seja, que as frequências genotípicas e alélicas se mantenham constantes e que essa população, então, não esteja evoluindo. O que é que precisa acontecer? Bom, primeiro a população tem que ser muito grande, como eu falei, né? Eu usei um exemplo aqui pequenininho, porque não ia caber todo mundo aqui nessa tela do YouTube. Mas tenha em mente, a população tem que ser muito grande. Essa população tem a livre cruzamento, que também é chamado de Pamuk-Sil. O que é isso? Não pode ter preferência sexual, não pode ter seleção sexual. Ai, Thaís, mas eu prefiro os ruivinhos. Não, aqui não tem que ter preferência nenhuma. Tem que ser, ó, acasalamentos aleatórios. Tem que ter a mesma chance de todo mundo acasalar com todo mundo. Vocês estão vendo aí por que é difícil estar em equilíbrio a população? Então, não pode ter essa seleção sexual, essa preferência aí para escolher uma pessoa para reproduzir seus alelos.
Ou seja, minha gente, aqui não tem barreiras geográficas para o amor. Todo mundo pode cruzar com todo mundo. Se bem que isso não é muito romântico pra eu estar falando, né? E também não pode rolar endogamia. O que é endogamia? É o cruzamento entre parentes, entre consanguíneos, entre pessoas que são ali aparentadas. Porque isso faz com que prevaleçam alguns alelos e não outros. Então ali já também tá ocorrendo uma preferência sexual. Mas depois eu quero fazer um vídeo só falando disso, tá? Não pode haver migração, não tem essa de entra e sai, não. Se tá todo mundo aqui, vai ficar todo mundo aqui. Pensa, minha gente, sempre que chega uma pessoa nova na sua vida, essa pessoa tem muito a contribuir. Então você vai aprender com ela, então vai sair ali do seu equilíbrio. Pensa, então não pode chegar ninguém novo e também não pode sair ninguém. Então não pode haver migração. Não pode ter mutação, porque mutação faz com que surjam novos alelos, e surgindo novos alelos vai alterar totalmente o equilíbrio. E a seleção natural não pode estar atuando. Ou seja, ninguém vai estar 100% nesse equilíbrio aí não, né? Mas não se preocupa que o próximo vídeo é só falando aqui sobre as forças evolutivas que estão ali atuando e não deixam a população estar nesse equilíbrio, fazendo então com que as populações evoluam, que nem os pokémons. Então vamos só fazer uma questão aqui para ver se vocês aprenderam mesmo. Dependendo da sua constituição gênica, o indivíduo pode apresentar maior ou menor adaptação ao meio, maior ou menor chance de sobreviver e de se reproduzir. Um exemplo disso foi o melanismo industrial na Inglaterra. Melanismo era quando os indivíduos iam ficando da cor preta, tipo as borboletas, tá? As mariposas portadoras do fenótipo para a cor clara eram mais intensamente caçadas pelos pássaros do que mariposas escuras em áreas poluídas. Então vamos ver aqui o que a questão pede, ó, já dá, para aí, tenta resolver, e aí agora a gente vai resolver juntos. Espero que você tenha tentado resolver, viu? Em uma população de borboletas, 49% são consideradas claras. Sabe-se que o fenótipo para a cor clara é associado a um alelo recessivo azinho. Então, a gente já sabe aqui, ó, se a borboleta for preta, ela vai ser azão-azão ou azão-azinho, e se for clara, azinho-azinho. Considerando que essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, qual o percentual de indivíduos heterozigotos nessa população? Então, vamos lá, vamos botar aqui nossas colinhas, né? Mas na hora da prova não vamos fazer isso, não. Então, a gente já sabe aqui que ele disse pra gente que as borboletas que têm esse genótipo para cor clara, ou seja, azinho-azinho, que é a mesma coisa que Q ao quadrado, representam 49% da população, que é a mesma coisa que 0,49. Então, se a gente quiser calcular aqui, ó, a porcentagem do alelo azinho, é só a gente tirar esse 2 aqui desse Q. Como é que a gente tira, matematicamente falando, esse 2 aí desse Q? Fazendo a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 0,49 vai ser igual a 0,7. Então, eu sei que o alelo azinho, ó, tá numa frequência de 0,7 nessa população. Então, só trazendo aqui para a nossa formulazinha do P mais Q é igual a 1, ó, eu sei que 1 menos 0,7 é igual a 0,3. Ou seja, o alelo P está ali com a frequência de 0,3 nessa população. Tendo isso, eu já poderia calcular o percentual de indivíduos heterozigotos? Sim, mas vamos fazer aqui de todo mundo, tá? Bom, então, para calcular aqui a frequência dos indivíduos que são homozigotos dominantes, azão-azão, é só pegar o P e elevar ao quadrado. Então, P é o 0,3, né? 0,3 ao quadrado vai ter um total de 0,09, que é igual a 9%. Então, agora vamos calcular aí o heterozigoto, né? Para a gente calcular o heterozigoto, é só a gente fazer 2 vezes P vezes Q. Então, 2 vezes 0,3, que a gente achou aqui, vezes 0,7, que a gente achou aqui, que vai dar um total de 0,42 ou 42%. Então, essas foram as frequências encontradas, ó. Para o azão-azão, 9%, azão-azinho, 42% e azinho-azinho, 49%. Mas a questão só quer saber, ó, o percentual de indivíduos heterozigotos. Então, seria aqui, ó, 42%. Então, é isso, gente. Vou me despedir de vocês formalmente em 3, 2, 1. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Em 2009, Sean Hodgson foi libertado da prisão após 27 anos de prisão. Ética de grupo dos indivíduos. Por que eu falo tudo errado? Esse é o início da nova. Esse é o início da nova play. Esse é o início da nova play. Da nossa. É quando tem acasalamento entre parênteses, com contãozinho, com sanguíneos, gente. A justiça então pegou o DNA do assaltante. A justiça então conseguiu o DNA do assaltante. A justiça então conseguiu o DNA do assaltante e graças a...
A justiça então conseguiu o DNA do assaltante lá do bar de Teresa e graças às técnicas de biologia... A justiça então conseguiu o DNA do assaltante lá do bar de Teresa. A justiça então conseguiu o DNA do assaltante. A justiça então conseguiu o DNA do assaltante que matou Teresa lá no bar. A justiça então conseguiu o DNA do assaltante do bar que matou Teresa e graças a técnicas